Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. João 14, 21, 24. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Romanos 8,15. Audiolivro Quem é o Espírito Santo? Venha conhecer a pessoa menos compreendida da Bíblia, de Derek Prince. Parte 1. Uma pessoa, e não uma pessoa. A Bíblia contém uma revelação sobrenatural inspirada por Deus. Mas Deus é tão mais outro do que nós que, por vezes, torna-se necessário ajustar ou expandir a nossa forma usual de discurso, de forma a comunicarmos as revelações bíblicas de Deus. Em Deus, a singularidade e a pluralidade estão ambas eternamente combinadas. O mistério confronta-nos no versículo inicial da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. No hebraico original, Elohim, a palavra para Deus, encontra-se na forma plural, mas o verbo bara, criou, está no singular. Por outras palavras, tanto a singularidade como a pluralidade estão combinadas. Mais à frente, em Gênesis 1:26, somos novamente confrontados com a combinação do singular com o plural em referência a Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo disse está no singular, mas os pronomes nós, façamos e nossa são plurais. Essa combinação de singular com plural em referência a Deus ocorre em outras passagens da Escritura. O profeta Isaías teve uma visão do Senhor no seu trono e ouviu dizer: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6:8. O pronome eu enviarei implica que é uma pessoa a falar, mas o pronome nós indica que ele fala em mais do que uma pessoa. Na revelação que se segue nas Escrituras, emergem três pessoas distintas, cada uma das quais é Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. A primeira das três pessoas divinas referida individualmente é o Espírito, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1:2. A parábola da luz. Nunca poderemos explicar a Deus na sua totalidade, mas no mundo que Ele criou. Ele providenciou-nos algumas parábolas que o revelam. Uma delas é a luz. A luz é uma parte da vida do dia a dia, sobre a qual normalmente não pensamos muito. Contudo, neste simples fenômeno, nós discernimos pluralidade em pelo menos duas maneiras. A luz é regularmente refractada em três cores primárias: azul, amarelo e vermelho. Novamente, no arco-íris, a luz aparece em 7 cores: violeta, azul-violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Assim, dentro da unidade da luz, existe a trindade das cores primárias e a diversidade séptula do arco-íris. Ao longo das Escrituras, 7 é o número particularmente associado com o Espírito Santo. Apocalipse 4:5 fala dos 7 Espíritos de Deus. Em Isaías 11:1-2, o profeta prediz como o Espírito Santo separará Jesus como Messias, o ungido. Ele aponta 7 aspectos distintos do Espírito Santo: o Espírito do Senhor, o Espírito que fala na primeira pessoa como Deus, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. É significativo que até no próprio Jesus, o conhecimento necessita de ser conjugado com o temor do Senhor. De outra forma, o conhecimento só por si pode tornar-se numa fonte de orgulho. O saber ensoberbece, torna-nos arrogantes. 1 Coríntios 8:1. Em Atos 13:2, o Espírito Santo é apresentado como sendo o próprio Deus. Falando aos líderes da igreja em Antioquia, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Claramente o Espírito Santo está a falar na primeira pessoa, como Deus. O total envolvimento de Deus na redenção humana.
Talvez a revelação suprema da graça de Deus seja o seu plano para providenciar a redenção para a raça humana caída, através do sacrifício de Jesus. Ao estudar os detalhes deste plano divino, fiz uma excitante descoberta. Em cada etapa da redenção, cada uma das pessoas da divindade desempenhou um papel único e distintivo, como indicado pelo seguinte esquema. 1. A concepção de Jesus. Deus, o Pai, causou a concepção de Jesus no ventre de Maria, através do Espírito Santo. Vê Lucas 1,35. 2. O princípio do ministério de Jesus. Quando Jesus se submeteu ao batismo de João, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, e o Pai reconheceu como seu filho. Ver Lucas 3, 21, 22. 3. A continuação do ministério de Jesus. Pedro sumaria isto em Atos 10, 38. Como Deus, o Pai, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 4. O sacrifício de Jesus na cruz. Cristo, que pelo Espírito Eterno, Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, o Pai. Vê Hebreus 9,14. 5. A ressurreição de Jesus. Deus, o Pai, ressuscitou Jesus pelo poder do Espírito Santo. Vê Romanos 1,4, 8, 11. 6. Pentecostes. Exaltada a mão direita de Deus, o Pai, Jesus recebeu dele a dádiva do Espírito Santo e derramou sobre os discípulos que o esperavam. Vê Atos 2,33. Em cada etapa da redenção, o Espírito Santo desempenhou seu papel, distinto e vital. Ele é justamente chamado tanto o Espírito de graça como o Espírito de glória. Graça esta que leva à glória. Vê Hebreus 10, 29, 1 Pedro 4, 14. Tanto pessoal como impessoal. Há um outro fato único sobre o Espírito Santo que alarga o nosso poder de compreensão. O Espírito é tanto pessoal como impessoal, tanto ele como isto. A língua em que o Novo Testamento chegou até nós é o grego. O grego tem 3 gêneros: masculino, ele, feminino, ela e neutro, isto. Gramaticalmente, a palavra grega para espírito, pneuma, é neutra. Assim sendo, o pronome apropriado seria neutro, isto ou este. Contudo, tanto ele como este são aplicados ao Espírito Santo, mas nunca ela. Por exemplo, em João 16,13, as regras da gramática grega são deliberadamente postas de parte para enfatizar que o Espírito Santo é um ele, tanto quanto um este. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Tal como no inglês e português, o grego usa o artigo definido correspondente ao nosso o. Por outro lado, algumas outras línguas, como por exemplo o latim e o russo, não têm qualquer palavra correspondente. No Novo Testamento grego, a frase Espírito Santo é por vezes precedida pelo artigo definido correspondente ao, e outras vezes ocorre sem este. Em inglês, isto seria correspondente à diferença entre dizer o Espírito Santo e Espírito Santo. Aos ouvidos ingleses, contudo, a frase Espírito Santo só por si soa incompleta. Por esse motivo, todas as traduções inglesas invariavelmente inseriram o antes de Espírito Santo, mesmo quando não está presente no original grego. Somente consultando o texto grego é possível determinar se o o está realmente lá. Através do meu estudo do Novo Testamento grego, eu cheguei à conclusão que a presença ou ausência do o, em conjunto com o Espírito Santo, marca uma importante distinção. Quando o Espírito Santo não é precedido por o, denota algo impessoal, vida ou poder, a força, a presença, a influência. Por outro lado, quando o Espírito Santo é precedido de o, ele está a ser representado como uma pessoa. Uma marca muito distinta de personalidade é a capacidade de falar. No Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu do céu, ele falou em várias línguas através dos discípulos. Nisto, ele demonstrou que tinha vindo como uma pessoa para fazer habitação na terra. Ele é agora o representante permanente e pessoal da divindade, residindo na terra. Daí em diante, de cada vez que o Espírito Santo vem para formar residência como uma pessoa no corpo de um crente, é apropriado que ele manifeste a sua presença, projetando a sua voz
através desse crente, numa nova língua, sobrenaturalmente comunicada. Com efeito, ele está a dizer: agora sabes que eu estou aqui, como uma pessoa para habitar no teu corpo. Por esta razão, em 1 Coríntios 6,19, Paulo prefixa o artigo definido: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ele está a enfatizar que o falar em línguas não é meramente uma breve experiência sobrenatural. Mais do que isso, é um sinal divinamente dado de que o Espírito Santo, como uma pessoa, tomou residência no corpo do crente, tornando-o assim num templo sagrado. Isto coloca sobre cada crente uma obrigação solene de manter o seu corpo numa condição de santidade que é apropriada para o templo do Senhor. O artigo definido também é prefixo quando o Espírito Santo é representado como exercendo autoridade na igreja, ao enviar os apóstolos, ao nomear anciãos ou por dirigir ministros apostólicos. Por outro lado, quando as pessoas estão a ser batizadas no ou cheias do Espírito Santo, o artigo definido é normalmente omisso. Isto indicaria que o Espírito Santo é visto, nesta situação, como algo impessoal, como vida ou poder, ou uma influência. Abaixo dou-vos duas listas. A primeira com passagens onde o é prefixo do Espírito Santo. A segunda com passagens onde o Espírito Santo ocorre sem o o. Espírito pessoal. Mateus 12:31. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Compare com Marcos 3:29. Marcos 13:11. Não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele, Jesus, em forma corpórea, como pomba. Lucas 12:12. Porque o Espírito Santo vos ensinará as coisas que deveis dizer. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Atos 2:38. E recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 5:2. Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Atos 13:2. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13:4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo desceram. Atos 15:28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 16:6. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Atos 20:28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Atos 21:11. Isto diz o Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Espírito impessoal. Aqui estão algumas passagens onde o é omisso. Mateus 1:18. Achou-se Maria grávida pelo Espírito Santo. Mateus 3:11. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Compare com Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33, Atos 1:5. Lucas 1:15. João Batista será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Compare com Lucas 1:41, 67, 4:1, Atos 2:4, 6:3, 5, 9:17, 13:9, 52. Lucas 1:35. Descerá sobre ti, no caso Maria, o Espírito Santo. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. João 20:22. Soprou Jesus sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, o sopro santo. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Romanos 15:16. De modo que a oferta deles, dos gentios, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Tito 3:5. Ele nos salvou mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo. Hebreus 2:4. Vários milagres e por distribuições do Espírito Santo. Hebreus 6:4. E se tornaram participantes do Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Judas 20. Orando no Espírito Santo. Finalmente, aqui estão alguns dos títulos dados ao Espírito Santo nas Escrituras: o Espírito de graça, o Espírito de glória, o Espírito de sabedoria, o Espírito de verdade, o Espírito de autodisciplina. Medite no significado de cada um e procure outros por si mesmo. Depois tire tempo para agradecer a Jesus por ele ter cumprido a sua promessa e nos ter enviado o Espírito Santo. Na língua original, nestes versículos, Espírito Santo ocorre sem o artigo definido ou. Nas traduções da língua portuguesa, por defeito, é sempre usado este artigo, pelo que achamos necessária esta nota, de forma a não confundir o leitor. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Cristo seja-lhe o princípio durante, seja tudo a cada instante, desde quando eu acordar até quando de noite for. Seja tão notável sua presença que a minha voz se cale e que fale o teu amor em cada gesto meu. Cristo seja em mim, em todos os sentidos. Cristo esteja em mim, é tudo que eu preciso. Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça mal, que insisto ser, que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua para que eu seja assim, seja Cristo sempre em mim. Porque não há outro jeito de viver, não há outro lugar onde eu mais quero estar. Jesus, tua presença é o que me faz viver, é o pão que me alimenta. Onde estaria eu se não por teu amor, sem ter tua bondade agindo em meu favor, a tua doce paz transborda em meu viver, para que outros possam ver. Cristo seja em mim, em todos os sentidos. Cristo esteja em mim, é tudo que eu preciso. Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça mal, que insisto ser, que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua para que eu seja assim, seja Cristo sempre em
Cristo seja